Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um Tomorrowcast na nossa série especial Creators Journeys, onde a gente está olhando o porquê a gente precisa olhar para a China e entender sobre futuros faz parte de entender a China. Então a gente segue aqui nessa nossa jornada e hoje a gente vai receber aqui um convidado super especial que tem trazido uma marca chinesa para o Brasil num desafio gigantesco, mas que tem feito isso com muita maestria. A gente vai falar de Love Brand, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de muita coisa legal que a gente vai puxar nessa conversa. Então hoje a gente vai receber aqui no Tomorrowcast Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi aqui no Brasil. Obrigado pelo convite. E eu vou fazer aqui um disclaimer que esse papo com o Jorge, ele está debaixo dessa conversa sobre a nossa ida à China, mas ele já é uma pauta de algum tempo. Então a gente está realizando aqui dentro da tua construção, até com marcas chinesas, né, botando até no plural. Então, feliz de ter você aqui, Jorge, prazer. Muito obrigado pela tua presença aqui. Certeza que vai ser um papo bom. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre dois temas que eu adoro, a China e a Jovi. Então, vai ser um grande prazer. Jorge, então vamos começar. A gente estava até dando esse spoiler ali, com uma pergunta que é: quem é o Jorge na fila do pão, que é aquele que não está no LinkedIn? Para além do LinkedIn, eu sou marido, já fazem quase 10 anos, pai de 2 meninos, um de 4 e um de 2, pai de pets, muitos deles, gatos, cachorro, entre outros, gremista, apaixonado por comunicação, isso eu levo para as minhas horas vagas também, não só para o momento de trabalho, e recentemente, não tão recente, fui mordido pelo dragão, então também coloco aprendizado sobre a China na minha rotina, que depois que você começa a entrar nesse mundo, você não sai nunca mais, né? Sempre tem coisas novas para estar descobrindo, então sou um grande entusiasta do tema. Bom. Que maravilha, né? E a primeira coisa é isso, né? Você falou que já não há pouco tempo, né? Tem uma história já de China. É sempre bom te ouvir quando fala de China. A gente está nessa nossa iniciativa de dar esse mergulho na China, sobretudo nessa série, porque a gente tem aqui um mapa de futuros, né? Esse olhar, esse radar para onde as coisas estão indo. E, invariavelmente, a gente tem encontrado a China nesse caminho, né? Então, para a gente começar, já que não tem como fugir, para a gente começar nessa conversa aqui, como é que foi esse olhar para a China, e que já não é de hoje, já é de algum tempo ali, e o que tem te mantido no olhar para a cultura e fazer esse onboard, né, da cultura chinesa no Brasil, no momento onde eu comentei ali na nossa abertura, né, onde a gente tem visto a China muito protagonista quando a gente fala de cultura popular, e isso vem transformando, inclusive, o varejo, transformando outras indústrias, que a gente está fazendo, né, uma conversa de como a Creator Economy está transformando o varejo, e isso vem de algo que não é novo na China, né? Como é que você olhou para isso aqui, saindo lá do Sul? Como é que você olhou para isso aqui e como é que você tem trazido essa cultura para o Brasil? O long story short da minha história, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas sou criado em Curitiba, formei lá, trabalhei lá em várias agências, depois fui estudar fora, voltei, passei um tempo no Rio, em agência na Macan, eu atendi a Coca e L'Oréal, e no finalzinho da minha passagem por lá eu comecei a atender Americanas. E aí que começou a minha relação com China, porque buscando novas oportunidades dentro do varejo, a gente, na época, Americanas estava naquele boom e a gente precisava encontrar novas formas, novas datas, formas de fazer a marca crescer. E aí a gente começou a olhar para as referências da China que estavam começando a aparecer mais forte. Isso há uns 5 anos atrás. E aí a gente fez as primeiras campanhas no Brasil de 11/11, numa época que ninguém tinha ouvido falar de 11/11. E a gente foi buscando essas referências para trazer e foram dando muito certo. Na época, aí mais por sorte do que qualquer outra coisa, o Alibaba com o AliExpress, ele estava começando a construir o time no Brasil, e o nosso country manager na época viu esse trabalho, se interessou e entrou em contato comigo via LinkedIn. Aí a história vai para o LinkedIn. E aí acabou o papo evoluindo, rolou um convite para entrar no Alibaba, então focado em construir o AliExpress aqui no Brasil. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na operação. Era uma época de pandemia, então a gente não sabia exatamente o tamanho, assim, quando eu descobri, assim, caraca, assim, a gente está realmente começando. Eu achei que já ia chegar, ia ter um império aqui por conta de tudo que a gente ouve falar de Alibaba, né?
mas era um início de operação aqui. Aí a gente foi, e aí fizemos N campanhas de 11/11, de aniversário, participamos de um crescimento bem acelerado aqui do AliExpress. A gente chegou a ser o maior mercado fora da China e, enfim, vários cases muito interessantes. E muito pelo trabalho que eu estava fazendo no Alibaba, acabou acontecendo a ponte com a Vivo Mobile Communication, que é a empresa que eu estou hoje. Foi um contato que aconteceu via China, precisavam de uma ajuda para entender mais o Brasil. Assim, na amizade, assim, explica pra gente o que é o Brasil, quem que são os grandes varejistas, como é que funciona. Brasil, né? É isso, daí chegaram no chinês, o chinês falou, cara, eu não conheço muito, não posso te ajudar, tem um brasileiro. E aí começou um papo, o papo evoluiu. Isso foi no ano passado que a gente formalizou ali para uma mudança. Na época que a gente começou esse papo, tinha um plano, um interesse de chegar no Brasil, mas não tinha uma consolidação. Quando a gente estava conversando, eles brincavam assim, cara, a gente tem 80% de chance de entrar no Brasil. E depois que eu conheci a fundo a história da companhia, eu falei, cara, 80% de chance para mim tá mais que bom, quero fazer parte dessa história. Que legal. E aí, por conta disso, eu acabei sendo o funcionário número 1 no Brasil. Eu entrei na empresa na época que não tinha escritório, não tinha time, eu fui o primeiro funcionário realmente aqui no Brasil. E a gente não tinha nem marca, porque a Vivo Mobile Communication tem isso, né? É a maior da China, é a maior da Índia, a quarta maior do mundo. Falando para quem não conhece da nossa história, né, a gente está falando de uma fabricante de celular, que é muito robusta a presença na Ásia principalmente, mas a gente já está em mais de 60 países ao redor do mundo. E a gente precisava lançar essa marca e a gente não podia lançar com a marca aqui, porque a gente sabe que tem uma Vivo muito grande, então a gente não tem vínculo nenhum com a Vivo aqui, que é da Telefônica, que é a operadora. É a mesma indústria, de alguma forma ali, né? A gente fabrica o aparelho e eles fornecem a rede, assim, então tá próximo, né? Então tem muita confusão com relação a isso, e para a gente fugir disso, a gente lançou com uma marca nova e a gente desenvolveu a Jovi exclusivamente para essa entrada no mercado brasileiro. Então toda a operação de chegada no Brasil foi pensada do zero, inclusive a marca que foi a primeira vez na história da companhia. Em todos os outros lugares a gente é Vivo e aqui no Brasil a gente é Jovi. E é interessante que você conta isso, eu acho que vale a gente trazer um pouco dessa cultura e do que é a Vivo na China, né? E o que dessa cultura vem para o Brasil, mas e aí nesse processo a gente sabe que teve uma preocupação muito grande de não ser só uma importação de aparelhos. Tem toda uma narrativa por trás de como é que isso foi feito, como é que foi feito esse olhar olhando para o Brasil e essa tropicalização, né? Esse paralelo entre o que já tinha lá e o que poderia ser aproveitado de cultura, de tecnologia, de produto, de mindset, e como é que vocês optam por abrir essa operação no Brasil? Conta um pouco disso pra gente. Esse processo é bem interessante porque ele começa um pouco antes da minha chegada. Antes da minha chegada já vieram os primeiros chineses para o Brasil para experimentar em loco aqui, entender as coisas que estavam acontecendo. Foram para Manaus para entender a região fabril, que inclusive hoje a gente tem uma fábrica local lá, e essa decisão foi originária dessa primeira imersão que a gente fez. A gente fez muita pesquisa em loco. Então, a base da tomada de decisão dentro da Vivo Mobile, dentro da Jovi, é pautada no consumidor. Sim, o consumidor é em primeiro lugar. O que importa para o consumidor vai ser importante para a empresa, vai ser importante para o funcionário, vai gerar valor para toda a cadeia. Então, sempre o consumidor é o cerne da nossa tomada de decisão. E para isso a gente precisou entender a fundo, fazer muita rodada de pesquisa. E aí a gente foi evoluindo, né, o nosso plano que a gente tinha e orientando essas adaptações que foram necessárias para atender o consumidor no Brasil. Então a gente fez adaptações de produto, a gente fez adaptações para atender os canais de venda, a gente tem adaptações de pós-venda. Então todas as frentes a gente conseguiu fazer atendendo essas demandas diferentes da população no Brasil, que é diferente da Índia, que é diferente da China e assim por diante. Maravilha. E hoje vocês já estão no mercado, a gente já tem visto ali os aparelhos e podendo ter um pouco mais contato ali com eles. E eles sempre trazem alguma coisa de inovação, né? Acho que isso é algo que vem também da cultura chinesa, que sai da propriedade do que é ter um aparelho de móvel, o que quer que a gente possa definir aqui. E vocês têm buscado ali trazer features que também alimentam essas comunidades, né? Tem o rei da bateria, tem a história de ter uma lente melhor, de conseguir trabalhar em cima.
Conta pra gente um pouquinho dessa lógica e se isso é já fruto dessa adaptação para o mercado brasileiro ou se isso é um feature de marca mesmo que se carrega. Tecnologia e inovação é um feature que a gente tem desde a nossa origem. Então, a origem da Vivo lá na China surge em 95 como dispositivo para acelerar e facilitar o aprendizado de jovem e criança. E aí a gente foi pivotando e trazendo novas unidades de negócio, entrou em telefonia, e a gente virou o primeiro líder em telefone fixo de mesa naquela época, em questão de 3 anos assim, de lançar até virar líder. Aí a gente entrou no mercado mobile em 2004, em 2011 a gente criou a marca Vivo Mobile e a partir de 2014 a gente começou a expandir no mundo. E aí a gente trouxe inovação de patente de 5G, de AI, assim, há mais de 10 anos no mercado. E então essa inovação sempre teve presente no DNA da empresa. Hoje a gente tem 75% dos nossos funcionários trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Então assim, é super relevante lá, mas lá a gente traz a tecnologia. A gente precisa adaptar essa tecnologia para cada local. Então hoje no Brasil a gente importa a tecnologia, a gente não importa o aparelho. A gente desenvolve o aparelho aqui com base no que a gente tem de melhor da China, adaptado para o mercado local. Uhum. Então, por exemplo, o que a gente tem de inovação hoje nos nossos aparelhos? Esse aqui, para quem está assistindo, não está só ouvindo... Que é bonito, hein? Eu sou suspeito para falar, você pode falar. Ele é lindo, cara. Olha isso. Esse é o nosso aparelho, é o V50 5G. Ele tem alguns diferenciais claros ali, né? Só no design estético você já vê, o formato da câmera, para quem está só ouvindo, ele tem uma textura de diamante ao redor da câmera, que é assim, super bonita e diferenciada. A estética, posicionamento da câmera. A gente tem uma parceria onde o celular é co-criado com as Zeiss. O que isso quer dizer? Que a gente não só compra a lente das Zeiss e coloca aqui. A gente desenvolve todo o sistema de imagem do celular com eles. Então, as aplicações de filtro, pós-processamento de imagem, é tudo pensado e desenvolvido em conjunto com essa empresa que ela é centenária, alemã. Melhor aqui, então. Quem é usuário de óculos, de lente, já sabe da qualidade. Então, esse é um diferencial muito grande no V50. Ele tem um ring light. Também, esse aqui é só para quem está vendo mesmo, porque ele é super visual. Mas ele já vem embutido aqui para quem é creator, vai identificar muito facilmente aí um ring light com controle de temperatura e intensidade de cor. E, enfim, esses são os diferenciais visíveis, mas aqui dentro a gente tem uma tecnologia de bateria muito diferenciada, que proporciona uma bateria que dura o dia todo para a pessoa acompanhar. E a gente tem isso presente nos outros lançamentos. Hoje aqui no Brasil a gente já lançou 5 modelos. Então aqui eu tenho o V50, a gente tem o V50 Lite, o Y29, o Y19 e o Y29 5G. Então, cada um deles tem features diferentes, né? Então, aqui a foco é câmera, outro tem foco bateria, outro tem foco resistência, e todos atendendo diferentes gamas de preço. A gente tem aparelhos que hoje começam em R$ 1.500 e vão até R$ 5.000, que hoje esse mercado no Brasil corresponde a 95% de unidade. Então, a gente atende a massa. E, ao longo do tempo, a ideia é ir incrementando esse portfólio e trazendo mais novidades. Aí, a gente lançou 29 de maio, então faz pouco mais de 3 meses. É super recente, jovem, né? Sim. Super recente. Deixa eu pegar esse ponto do telefone com o ring light, porque quando a gente estava fazendo o mapeamento, né, dessa história de o que muda, de fazer esse cruzamento da Creator Economy e com o varejo, o quanto isso tem transformado, né, e tá transformado comunidades como um todo e tal, apareceu a Vivo, né, Jovi ali, apareceu essa conversa muito por conta disso, né, porque hoje, para você ser um criador de conteúdo, talvez o seu melhor investimento, obviamente na sua comunicação ali, mas na sua produção de conteúdo, é ter um bom device, né, você ter um bom aparelho. E eu sempre me questionava isso, por que os fabricantes não buscam features para esses aparelhos que privilegiem a criação de conteúdo, né? Porque é sempre, esses dias nosso sócio estava aqui, não, para você filmar, agora você vira. Eu falei, cara, eu não tenho essa habilidade toda de virar o braço. Minha vida, pô. Então eu quero que alguém facilite a minha vida, né? E ter um ring light, e a hora que a gente olha para a China, né? A gente tem falado muito aqui de como pequenas cidades na China têm grandes produtores de conteúdo ali, entregando safras, produzindo chá, produzindo vestuário e tudo, e usando o celular como uma ferramenta de comunicação com o mundo, né? Fazendo com que o produto dele seja vendido. Isso é uma interferência nessa criação já?
ou esse olhar vamos testar e vamos ver, ou já é fruto de resultado disso acontecer na China e você fala, vamos trazer para o Brasil também? Essa feature, ela não é exclusiva do Brasil, ela é do modelo, então a gente trouxe ele para cá já, é uma novidade que tem no mundo todo. O que a gente traz são algumas adaptações. Por exemplo, lá a versão chinesa do aparelho, ela traz um filtro natural do celular muito carregado, que para o Brasil soa fake. Assim, é muito distante do que a gente considera como bonito, como ideal. A gente gosta de fotos mais naturais. Muito próximas da realidade. Isso, assim, sabe? A textura da pele fica diferenciada, assim, que lá na China é um negócio super comum, para eles é o que eles buscam, mas que pra gente não funcionava. Então a gente teve que trazer essas adaptações ali no software, mais nesse caso. E você falando sobre isso, eu vi estava lendo uma outra entrevista sua, que você estava falando sobre essa mentalidade de adaptação muito rápida, né? Que as mudanças elas acontecem muito rápido e o quanto que isso vem também da cultura da companhia, mas vem da cultura da China de se adaptar muito rápido, de evoluir muito rápido. Como é que você está vivenciando isso? O que você vê de diferença, assim, que... né, você falou, o lançamento é super recente. A gente está falando de produtos que parece que já estão no mercado há mais de ano e a gente está falando de o quê? Menos de 6 meses. Então, como é que você está vendo essa... não é uma pressão, né? Porque não acho que é isso. É esse mindset realmente de se adaptar muito rápido, de mudar, de entender o que o mercado está buscando e conseguir ter agilidade para isso. Eu já estou um pouquinho mais calejado, assim, né? Já são aí mais de 4 anos, quase 5 anos trabalhando com os chineses, então é uma coisa com a qual eu já me adaptei. Porque é algo muito constante. O que a gente planejou hoje pode ser que a gente replaneje amanhã. Então essa para mim é uma cultura muito marcante nos chineses, assim, essa flexibilidade de poder se adaptar ao que aparece de novo. Tem uma tendência, uma tecnologia, uma forma, uma descoberta. A gente pivota porque a gente acredita que o mercado está indo para aquele lado. Não faz sentido mais a gente manter no plano original se aquilo a gente não enxerga mais como um futuro próspero e duradouro. Então essa adaptação é bem frequente, a gente continua vivenciando isso. A enésima potência nesse caso na Jovi, porque, cara, a gente estudou muito a fundo o mercado, a gente entendeu, mas a forma como as coisas acontecem em cada lugar do país é diferente. Né? Então a gente vai entendendo demandas específicas, formatos específicos, um argumento que para um promotor funciona muito bem no Nordeste, às vezes não é o mesmo do Sudeste, no Sul é uma outra realidade, eles buscam uma feature que atrai mais que a outra. Então a gente vai entendendo essas nuances e adaptando aqui a gente brinca que é trocar o pneu carro andando, né? Total. Então a gente está nesse momento de lançamento, de aprendizados, que a gente já vai adaptando e trazendo para os futuros lançamentos. E vocês já estão no Brasil todo? A gente já está no Brasil todo desde o nosso lançamento. Então essa é uma peculiaridade da Jovi, que a gente, quando lançou, a gente já lança pensando no Brasil. A gente inclusive tem atuações com escritórios regionais. Então hoje a gente tem a nossa matriz aqui em São Paulo e a gente tem mais 6 escritórios espalhados pelo Brasil. Pensando quase que regionalmente, seguindo a região geográfica do Brasil, com algumas adaptações. Então a gente tem escritório em Florianópolis, Rio, Recife, Fortaleza, Manaus e Distrito Federal. Cada um desses eles são responsáveis por gerenciar tanto o sell-in, que é a nossa relação com os varejistas, quanto com o sell-out, que é a preocupação com o consumidor final. Então esses escritórios são responsáveis por entender essas nuances regionais e trazer para a gente adaptando a oferta, tanto nesse relacionamento com os pontos de venda, com as formas de levar o celular até os varejistas, quanto para atrair a atenção do consumidor final. Maravilha. 6 meses, conhecendo o Brasil como poucos, né? Acho que tem marca brasileira que não está ainda tão estabelecida dessa forma aqui, com esse olhar, né, da cultura chinesa, mas vocês já fizeram muita coisa no Brasil e muito por intermédio de impacto cultural, de relação de propósito, né? Conta um pouquinho pra gente do como tem sido essa chegada. A gente gosta muito de desmistificar essa relação com a comunidade, né, e comunidade como um todo, né? Então, vocês já tiveram ações, por exemplo, como Masterchef, falando com o público qualificado, vocês já tiveram falando com o nicho e comunidade cultural, com o MC Hariel, ações de impacto e propósito ali. Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que disso deve estar saindo muita coisa que contrapõe ao que a gente vai falar de China e que também te dá essa fortaleza de entender de Brasil, né? Muito. O nosso foco, que a gente fala, o nosso objetivo é ser uma grande corporação a nível global.
E a gente só vai atingir isso sendo uma grande corporação local, né? A gente precisa ter um pensamento, quanto mais local a gente for, mais global a gente vai conseguir ser. Então, no Brasil, a gente precisou adaptar e entender muito a fundo assim, onde a gente queria chegar. E a gente identificou que já tem muitas pessoas que conheciam a Vivo lá fora. E quais eram essas comunidades, né? Falando de comunidade. A gente tinha as pessoas ligadas à cultura asiática e à cultura chinesa, principalmente. Então, brasileiros morando na China, chineses morando no Brasil, pessoas que vão para lá há muito tempo a trabalho, enfim, né? As pessoas que têm essa ligação. Quando você pisa na China, você encontra uma loja da Vivo, né? Na rua, nos shoppings, é uma marca muito presente por ser a líder no mercado lá. E outro nicho que está muito antenado a quem é a Vivo são pessoas muito ligadas à tecnologia, sabe? Geeks que entendem tudo muito a fundo, estão acompanhando as últimas tendências. Pela nossa relevância no mundo, eles já conhecem nossa proposta de serviço lá fora. Então, esse primeiro mapeamento mostrou assim, cara, primeiro lugar onde a gente precisa pisar e atingir essa comunidade que já atende e vai nos ajudar a traduzir quem é Vivo para quem não conhece aqui no Brasil. Então, nosso primeiro trabalho foi trazer as pessoas para justamente falar assim, cara, essa empresa que é gigante lá fora está chegando no Brasil. E aí a gente criou uma primeira campanha que falava que Jovi é o sucesso no mundo, agora no Brasil. Então, ela traduzia esse apelo, assim, tanto de pessoas indo na loja, lá na Vivo, na China, e mostrando, cara, olha esses celulares, que incrível, tá chegando no Brasil. Então, foi quase que um warm-up antes do nosso lançamento. Nosso lançamento a gente fez no Instituto Tomiotaki, aqui em São Paulo, no dia 29 de maio. Lá a gente teve presença de todos os tipos de público, de varejista, de governo, de influenciadores, de comunidade, de fotógrafo, de entusiastas de tech, jornalistas, para mostrar realmente a nossa proposta de valor. E a partir dali a gente migrou para começar com uma comunicação voltada para produto. Então, para comunicar o V50, como ele tem um foco muito forte em fotografia, a gente observou um comportamento do brasileiro que é muito comum, provavelmente todo mundo vai se identificar, que vai para um restaurante e tem que tirar um foto antes de comer. Então, esse é um hábito muito frequente e a gente viu aí uma oportunidade muito forte de linkar o nosso aparelho com esse momento, e foi daí que a gente escolheu a parceria com o MasterChef. Então, o MasterChef serviu para a gente lançar e começar a falar desse potencial de fotografia pensando em pratos, né? Inclusive, a gente tem um modo comida aqui, que ele consegue identificar automaticamente por AI que aquilo é um prato e ele adapta ali toda a iluminação, o jogo de foco, para tirar uma foto muito bonita do prato. Então, a gente escolheu o MasterChef para lançar o V50 e, ao mesmo tempo, a gente usou a Helena Rizzo, que é uma das juradas do MasterChef, que daí a gente escolheu por ela ter um apelo muito legal com o público feminino, ela já ter sido modelo, está muito linkada com o universo fashion. E a gente clicou uma capa da Vogue usando o nosso celular com ela como modelo. Então aí a gente fez aí uma tríade entre Helena Rizzo, Vogue e MasterChef para ter como principais pilares para o lançamento do V50. Para o V50 Lite, ele tem um apelo muito forte em bateria. Então a gente trouxe um conceito criativo que é o dura mais que o seu dia. Porque ele está focado em conversar com pessoas que saem muito cedo de casa, pegam aí um período longo para chegar no trabalho, trabalham o dia inteiro, estudam, depois curtem ainda, vão para um bar, vão curtir com um amigo, namorado, e depois volta para casa e no outro dia tem isso de novo. Então precisa ter um celular que acompanhe essa rotina toda, então a gente trouxe isso como conceito. E quando a gente foi ver ali passion points dessas pessoas, tinha muito ligada à música, à cultura urbana, e aí a gente tem um expoente dentro desse cenário que é o MC Hariel. O MC Hariel acabou de ser indicado agora ao Grammy Latino, então é um cara que está super em voga, super crescendo, estava no The Town, assim, está super presente dentro da comunidade. Vou falar que ele é corintiano. Para quem gosta. Que ele é corintiano. Mas é muito forte isso também, né? Inclusive, já tem música com o Memphis e tal. Isso é muito forte, muito relevante. Quando a gente olha, assim, fazendo um parênteses, vendo o resultado da comunicação. No PDV tem gente que chega lá pedindo o celular do Ariel, ou o promotor, quando descobre que a pessoa é corintiana, ela mostra o Ariel e aí explode. Feature do produto. Então, tudo isso é importante para a gente estar fazendo essas construções. Então, o V50 foi esse, o V50 Lite, já falamos também, o MC Hariel, daí uma campanha bem focada em ter um filme muito legal, mostrando a vida de um fã e a vida dele, como o V50 Lite, ele participa das duas. Aí a gente lançou a família Y. A família Y a gente chama de rei da bateria, porque, cara, no segmento não tem nada parecido. Tem uma bateria que dura o dia todo e ainda não é o rei da bateria. São dois segmentos diferentes, então, que tem propostas de valores diferentes.
Na Y, a gente está falando de um design incrível para a faixa de preço. Quando você olha para essa faixa de preço, a proposta não tem nada que brilhe muito aos olhos, a do Y brilha. Então esse foi o nosso principal foco. Mas a gente também traz a bateria Blue Volt, que é a nossa tecnologia exclusiva, e a gente traz resistência militar, que é um aparelho daí para a pessoa durar o que quer que ela faça. É um aparelho para mim, então derrubo Camila, o celular umas 10 vezes por dia. É isso. E aí a gente tem outros casos, assim, de pessoa que tava andando de moto, se acidentou e tava usando o celular, caiu, se esborrachou, pegou o celular, estava inteiro. Vamos trazer você para o marketing. Já coloca ali. Vocês tiveram também uma ação de propósito com uma relação com o hospital. Sim, a gente, desde o lançamento, a gente queria mostrar assim, cara, a gente não é uma marca aventureira. A gente não está chegando para testar o mercado. O Brasil é um dos mercados prioritários para a gente hoje. E, como forma de exemplificar isso, a gente fez um investimento no Hospital Pequeno Príncipe, num valor simbólico de R$529 mil, porque, para quem está começando a lidar com chineses, tudo tem alguma simbologia. Conta essa pra gente, que essa é importante. Essa era a data de lançamento. Como a gente fez no dia 29/5, daí a gente fez um investimento de R$529 mil. E a escolha do hospital foi por conta deles atenderem casos de alta complexidade, precisarem muito de suporte do setor privado para fazer as operações acontecerem, senão eles não dão conta de funcionar. E a gente acredita que investir no futuro das crianças é uma forma de mostrar que a gente está investindo no futuro do país. Então, foi mais ou menos esse o raciocínio. E a ideia é que a gente faça isso de forma constante também nos próximos anos. Foi só um investimento inicial para mostrar assim, cara, a gente está chegando já com esse compromisso. A gente não está olhando só para venda, a gente está olhando em crescer junto com o país. Louvável, parabéns. E aí, vamos falar então de um tema que você gosta, que é marketing. Né? Quando a gente fala de estratégia de marketing para uma marca nova, imagino que o desafio é gigante no sentido que você precisa construir marca, você precisa conseguir divulgar os produtos, atender o varejo, né? O que você falou, tem sell-in, tem sell-out, tem campanha de todas as formas, em todas as mídias. Como é que foi esse desafio de sentar e falar, tá, vamos montar esse plano, para onde a gente olha, como é que a gente começa a olhar, qual que era essa estratégia inicial? Foi caótico. Como você pode imaginar, começar essa operação aqui, realmente, assim, cara, tem muitas coisas para a gente olhar ao mesmo tempo. Então, nosso foco principal foi abrir canal de venda. A gente queria estar presente no máximo possível de locais, dentro de uma realidade de capacidade produtiva da fábrica, de alinhamento, de entrega, logística, etc. Então, nosso primeiro foco foi abrir canal de venda e fazer essa abertura muito bem feita. Positivada, com o promotor na loja, ajudando a explicar e apresentar a marca. Então, esse é o nosso principal esforço de marketing esse ano. A gente pretende fechar o ano com mais de 1.500 lojas ou pontos de venda que tenham Jovi no Brasil. Hoje a gente já tem parceria com Casas Bahia, com TIM, com Claro, com Carrefour, com grandes regionais como Bemol, Magazã, Armazém Paraíba, Martinello, entre outras. Então, esse foi nosso principal foco. Negociar, ter o aparelho na maior quantidade de lojas, com uma mesa legal, com um display legal, com um modo de apresentação legal, com um promotor bem treinado para apresentar as principais features. Esse foi o nosso principal foco. A gente dedicou muito do nosso tempo em deixar essa operação organizada e, em paralelo, a gente foi pensando em como construir os pilares de marca, como adaptar o que a gente tem de melhor da Vivo lá fora, mas tropicalizado para o Brasil. Uhum. A gente tem nuances que a gente precisa atender e a gente precisa adaptar a nossa forma de comunicar. Dentro da cultura chinesa e dentro da Vivo, a gente tem o produto como carro-chefe. A gente tem features, a gente tem inovação, a gente tem qualidade suficiente para que ele se venda quase que por si só. Então, ele sempre é o hero das nossas campanhas, o nosso foco da comunicação, porque hoje a gente precisa apresentar. As pessoas ainda não conhecem a Jovi, não conhecem V50, não conhecem a V50 Lite, não conhecem Y. Então, o nosso foco é apresentar esses diferenciais, mostrar cada uma das features, mostrar momentos, achar pessoas que representem e que possam exemplificar isso de uma forma prática para as pessoas. Foram vários esforços acontecendo ao mesmo tempo, com o objetivo de que quando as pessoas conhecessem a Jovi, elas pudessem achar facilmente, buscar mais informações. Então, trabalhando site, trabalhando influenciadores com o nosso time de imprensa. Se você procurar hoje por Jovi no YouTube, no TikTok, no Instagram, você vai achar inúmeros reviews de todos os tipos de influenciador,
falando das percepções próprias dele, cada um com seus detalhes. Então, assim, tem o cara tech que vai decifrar ali no mínimo detalhe cada uma das specs, vai ter o fotógrafo que vai mostrar a qualidade das fotos que a gente consegue tirar, tem a pessoa do lifestyle que mostra quanto que o celular, quando ele acorda, quando tem de bateria até o final do dia, quando ele vai dormir. Então a gente trouxe todas essas features aí, cada uma numa frente, e é muito louco parar pra pensar assim, que quando a gente olha para essa retrospectiva, assim, 3 meses de atuação. Tudo isso deu 3 meses. E pegando essa tua narrativa, você trouxe ali alguns pontos que a gente gosta muito, que a gente quer trazer luz aqui nessa conversa, né? E que a gente, fazendo até uma relação com a China, a gente tem olhado muito para isso ser o funil de engajamento da China, a forma que a própria China faz e que está sendo uma fórmula de sucesso aqui, né? Você trouxe as plataformas, né, de criatividade nativa, os influenciadores que fazem review, que eu acredito que tem um monte de gente ali no orgânico fazendo porque estão tendo acesso e precisam trazer essa comunicação que virou um entretenimento, né? Dessa forma de comunicar da China, né, dessa construção que vem ali de talvez o uso de uma celebridade e tudo, mas que na verdade o peso está no que opinion leader, no que opinion consumer ali, do que está construindo. O que você tem trazido para cá? Eu acho que a gente tenta adaptar o máximo possível. A gente tem um pensamento muito mais brasileiro nesse sentido, porque a gente acredita que o ecossistema é diferente. Então a gente tem que beber das referências e buscar o que está acontecendo lá para trazer, mas a gente tem que adaptar. Né? Por exemplo, quando a gente olha para live commerce, a gente já está fazendo algumas experiências aqui para demonstrar o uso do produto, focada numa feature, e daí quem se interessa já tem a possibilidade de comprar facilmente. Essa venda consultiva é muito importante para vocês, né? Muito importante. O review dentro do segmento do smartphone ele é essencial. O O2O ele domina o mercado. Tem pessoas que não vão comprar um celular sem poder tocar, sem poder ver assim, deixa eu ver se esse negócio que eles estão fazendo vídeo é de verdade mesmo. Ó, eu tô vendo para vocês, ó, tá aqui, bonito. Aí, vocês podem falar. Porque é diferente, né? Tem gente que precisa pegar, senão não vai comprar, testar, ver se funciona. E o inverso também é verdadeiro. Tem gente que não vai comprar, se não for ver um review, comparar, ver prós e contras entre um e outro, pega 5 modelos diferentes, vai no review, joga no chat GPT, faz o que for para tentar achar a melhor solução. Então a gente tem que ir montando esse Lego, trazendo o que a gente tem de referência e de melhor lá da China, mas sempre pensando primeiro no Brasil. Né? O brasileiro, como é que funciona a cabeça dele, como é que funciona a jornada de compra. E acho que essa adaptação é o segredo de sucesso das marcas chinesas. Por exemplo, a gente criou aqui um pacote de benefícios que a gente chama de pacote 5 estrelas para venda da linha V. O que é isso? Quando a gente fez pesquisa, a gente viu que as pessoas tinham muitas dores ali, que elas ficavam, por exemplo, tela quebrada. Todo mundo já passou por isso em algum momento. E, cara, é uma dor horrível, porque você vai lá trocar por uma tela original e parece um celular novo. Se você vai lá no cara da esquina que pode consertar para você, não fica legal. Então a gente viu isso como uma oportunidade de oferecer uma troca de tela dentro da garantia para consumidor da nossa linha V. Assim, quebrou a tela, a gente troca por 1 ano. Confesso que eu fiquei chocada. Assim, eu li e falei, não pode ser que tem Eles não tudo. me conhecem. Talvez. A gente fez muita pesquisa. Mas, assim, realmente desse diferencial de atendimento e de solução para o consumidor, não só pensando no aparelho em si, né? Pensando em todas essas entregas. Porque não é só a troca de tela, tem mais algumas coisas. Tem, dentro do pacote de benefícios 5 estrelas, é 5 estrelas porque são 5 benefícios que estão inclusos. Então a gente tem 1 ano da troca de tela, tenho 2 anos de garantia estendida, tem 3 anos de troca de capinha e película, 2 vezes por ano, são 6 vezes durante esse ciclo. Então assim, deu uma riscadinha aqui na película, você pode ir lá e a gente troca. A gente tem 4 anos de garantia da vida útil da bateria. Então se o teu aparelho ele mostra ali a vida útil, que assim, hoje teu celular carrega 90% da carga, 95%, 80%. No nosso caso, se ele baixar de 80%, a gente troca por uma bateria nova por 4 anos. Então assim, você tem uma garantia de que vai ter ali o celular funcionando, durando mais que seu dia por 4 anos. E a gente tem 5 anos de revisão, fazendo um comparativo com o universo de carro, é aquele balanceamento, sabe, para garantir que ele está funcionando legal ali dentro do melhor que ele pode te oferecer. Te oferecer dentro desse desempenho todo que tem muita coisa embarcada, né? Exatamente. Porque eu acho que o que é interessante de tudo isso, lógico que todos os benefícios eles são incríveis por si só, mas eu acho que
o que é mais interessante de tudo isso é o olhar para o consumidor e a procura de o que dói no consumidor e o que isso vira solução de marca, né? Porque, assim, isso é um padrão da Vivo, da Jovi no mundo inteiro. Cada país é diferente ou isso é uma coisa do mercado brasileiro? Isso é exclusivo do mercado brasileiro. Então, essas são as adaptações que a gente conseguiu fazer no nosso negócio, que a matriz está disposta a fazer quando entra no mercado. Assim. Então, esse é um exemplo. Dentro das specs do celular, assim, a capacidade da bateria, a gente conseguiu puxar um pouquinho para cima do que a gente tem em outros mercados. Eu já tinha falado do filtro da câmera. Então, a gente vai conseguindo trazer esses detalhamentos para adaptar o produto para o que realmente faz sentido. Né? Para a empresa, é muito importante, né? O usuário ele precisa estar no centro das decisões. Porque é isso, o usuário feliz ele vai comprar, ele vai gerar receita para o nosso parceiro, para o varejista, o funcionário vai ficar feliz porque vai ter um negócio funcionando, vai gerar valor para o acionista, que vai poder botar mais dinheiro e vai fazer todo esse ciclo girar. É um ciclo virtuoso que começa na mão do consumidor, se ele está satisfeito. Se ali não acontece, a roda não gira, né? Então a gente foca todo o nosso esforço em atender ali as demandas do consumidor da melhor forma possível. Deixa eu pegar de novo aqui nesse ponto de um aparelho com muita tecnologia embarcada, com soluções para a comunidade local, um olhar de comunidade ali, quando a gente fala de cultural e de tudo que a gente tem de necessidade aqui no Brasil, que vocês estão ali já mapeados e olhando para isso, mas a gente vai e busca ali uma base China. E a gente tem olhado muito para isso aqui, e o que a gente tem visto é uma invasão, e uma invasão boa das marcas chinesas no Brasil, né? A gente está vendo aí desde entrega por drone a sorveteria chegando no Brasil nos próximos meses ali. E eu acho que vem uma fala que é tua, que eu pela primeira vez escutei com destaque da tua voz aqui, que eu queria trazer ela para a nossa conversa, que é a China que sai daquela coisa de produtos mais baratos, de talvez com uma qualidade questionável, né? Essa China de anos atrás ali, para um lugar que a gente está construindo Love Brands, né? Que a gente tem, é ter a Jovi e falar, cara, eu tenho Jovi, olha tudo que eu tenho na minha mão, olha como é que ele entende do que eu sou e tal. E a gente vê diversos movimentos culturais que têm vindo das plataformas, né? E não por acaso elas também são chinesas, né? Ali a hora que a gente fala de Kawaii, de TikTok e tudo, que a gente tem visto essa cultura chinesa crescer aqui para o Ocidente dessa forma, né? Conta um pouquinho desse teu olhar de construção de Love Brand, né? Que eu acho que uma coisa eu tenho um produto que é bom, num mercado que é carente de um produto como esse, e eu tenho vendas a fazer aqui nessa construção. E outras eu quero construir uma Love Brand. Tá muito mais trabalho. É muito mais desafiador se colocar nesse ponto que eu tenho acompanhado a tua jornada e tem sido a tua escolha. Conta um pouquinho pra gente dessa decisão. A gente, quando olha para a China, assim, primeiro pensando no universo chinês, né? A gente tem uma série de setores onde já tinha investimento sendo feito há muito tempo, né? Quando a gente olha, não é um movimento de chineses chegando no Brasil agora. Já tem chineses no Brasil há muito tempo, mas muito voltados para a infraestrutura, muito voltado para o mercado financeiro, setores que não aparecem tanto da porta para fora. Então já tem setores muito bem sucedidos, muito bem consolidados no Brasil, só que não aparecem tanto, porque eles ficam um pouco mais nos bastidores. Agora o que está acontecendo são as marcas bem-sucedidas como produto, como Love Brands, estarem chegando aqui. Então a gente tem alguns movimentos bem claros, né? Acho que talvez uma das grandes Love Brands do Brasil hoje chinesas seja a BYD. É um case que a gente gosta muito, que a gente bebe muito da fonte, porque a gente acha que eles fizeram um bom trabalho. Chegar no Brasil num segmento onde não tinha um histórico de chineses bem-sucedidos, e eles viraram essa onda e construíram aí uma marca que hoje está muito bem representada, né? Eu acho que o conceito de Love Brand, para mim, funciona muito bem quando a gente pensa assim, se você tivesse um produto que não tem a ver com o teu segmento, né? Se fosse uma roupa, uma mala, você teria orgulho de ter essa marca ali? Essa marca junto. E ali eu acho que é onde a gente tem que mirar lá no futuro, né? Então hoje, para a nossa construção, a gente está focado em canais. Como eu falei, a gente precisa estar disponível para o consumidor. Depois a gente vai passar por uma onda onde a gente foca e apresenta os produtos. E quando isso estiver claro, a gente evolui para a construção de uma Love Brand. A gente acredita que passo a passo é necessário, né? Todo step da experiência ajuda a construir uma Love Brand. Não é só comunicação.
né? A experiência com o produto, a experiência no ponto de venda, a experiência do que o promotor te vende. Se você tiver qualquer problema no pós-venda, como você vai ser atendido. Então a gente precisa criar essa experiência aí 360, porque sem isso a gente nunca vai ser uma love brand. Então a gente precisa proporcionar uma experiência muito legal, muito verdadeira para o consumidor, ter um produto desejado que ele realmente acredita, que ele experimenta e fala, caramba, isso aqui é muito legal, isso aqui eu tenho orgulho. A isso, né? E o celular ele tem esse papel que é muito legal, que ele está aqui. Né? É uma extensão ele tá do na corpo, mesa, né? é uma Hoje extensão. é uma extensão do corpo. É provavelmente o produto, a marca que você mais mostra para os outros. Ele ajuda a definir a tua identidade. Então a gente quer aí construir um aparelho onde as pessoas se sintam muito felizes e confortáveis e que queiram mostrar para todo mundo que o celular delas é um Jovi. E uma coisa que, quando a gente fala principalmente, né, a gente estava conversando muito com o Lucas da Yest, e aí contando dessa narrativa dos criadores de conteúdo, de como isso... A China ele brinca que a China está mais ou menos 4 anos na frente do Brasil. O que acontece lá acontece há mais... controvérsias. Já aqui nessa mesa há controvérsias que não é só 4. Então... Mas uma das coisas que ele trouxe muito foi como esse movimento na China começou muito pelo universo de games e aqui no Brasil também, né? E como hoje a gente vai muito para o entretenimento, quando a gente fala das lives, não só de live commerce em si, mas quando a gente fala de realmente live de conteúdo, das pessoas compartilhando, das pessoas estando muito mais online. Como é que vocês veem esse movimento? Assim, é uma coisa que para vocês estão olhando aqui no Brasil ou ainda não é uma... ainda não é uma realidade tão forte assim quando a gente fala que, né, acho que a gente teve um movimento muito grande quando a gente passa a ter 4G, 5G no mobile, que é realmente as pessoas conseguirem estar ao vivo, conseguir ter essa transmissão do que elas estão fazendo na rua, né? E esse movimento começa muito no Brasil pelo mercado de games, pelas transmissões, pelos compartilhamentos, mas e daqui para frente, assim? Acho que esse é um movimento que só vai se intensificar daqui para frente, né? Assim, não é nem tendência, né? É realidade que vai sendo uma realidade cada vez maior para o maior número de pessoas. Então, ter dispositivos que consigam se adaptar, entregar, essa experiência que a gente falou, né? Para criar conteúdo, depende muito do teu uso, né? Então, por exemplo, o nosso Y, a gente viu que ele é muito legal para a pessoa que faz trilha, para quem faz pesca, porque você vai para lugares onde você precisa ter um celular resistente, você precisa de bateria, porque normalmente essas viagens ou essas aventuras aí, elas duram pelo menos um dia, então você precisa ter aparelhos ali que te acompanhem, e nesse caso, às vezes, você pode ter sinal ou pode não ter, então você precisa ter capacidade. Então, assim, o nosso foco hoje é entregar dentro do smartphone o que as pessoas mais precisam dentro das experiências dela. E aí a gente vai adaptando e vai construindo isso conforme a demanda dos usuários. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, eu acho que juntando isso com o que você colocou lá atrás, por exemplo, né, pessoas que passam muito tempo dentro de transporte público, tem um consumo muito grande de streaming, né? Você acaba consumindo um volume ali. Isso normalmente consome muita bateria. É uma dor ali que... né, você está resolvendo de alguma forma. A qualidade da tela. Qualidade da tela. Você acaba precisando, muitas vezes, ter uma bateria externa, carregar a bateria externa. Então, isso acaba solucionando o que eu acho que é uma dor do novo consumidor, né? Essa questão das coisas serem live, mas ser streaming, a gente consumir muito conteúdo no mobile hoje, a gente acaba sendo uma demanda que é uma demanda que vocês estão resolvendo, e ela é uma demanda relativamente recente, né? A maioria das pessoas passam ali 7, 8, 9 horas no celular por dia. E a bateria é uma dor muito frequente, né? Não à toa que a gente focou nisso. Teve um caso muito emblemático nas pesquisas que a gente estava entrevistando um usuário e a gente perguntou, né? Pô, e aí, o que você sente falta no teu aparelho, né? Daí, câmera, espaço, beleza. E, cara, ele tava com um power bank maior que o celular, assim, acoplado, e ele nem falou de bateria, porque, cara, pra ele já é uma dor tão frequente... que ninguém tá resolvendo, sabe? né? Então... sabe, ninguém vai resolver esse negócio. Então... é muito importante ter esse olhar, porque nem sempre as pessoas conseguem verbalizar o problema que elas têm, né? Então tem que ter um olhar muito atento e bateria é uma frente muito importante. A gente já trouxe aqui como exemplo no V50 as câmeras das Zeiss para pensar em fotografia, porque, cara, a gente fotografa muito versus o mundo, né? Para tudo. Mais que os chineses, os japoneses?
Cara, é diferente o hábito, mas brasileiro muito, muito mesmo. Foto, né? Muita Porque a gente foto. viaja, né? Então, se tiver o oriental sempre tem essa coisa Não, de você que falando são os isso fotógrafos, né? falando isso da bateria externa, eu tô pensando aqui, né? A gente viaja e muitas vezes produz conteúdo, né? Assim, não é o conteúdo live, né? Mas a gente... aqui uma oportunidade. Pois é, a gente escreve muito e a gente anota muito, e é palestras, e são as visitas, a gente grava. E aí a dor da bateria é sempre a dor, assim... Eu tô ali sempre com umas 3 baterias externas, e aí normalmente Seria os o momento tijolões, de né? Fort Moro parar de dar power banks nos seus kits? Pois tá vendo? Chegaremos a esse momento? Esses dias eu tava brincando com o nosso diretor de produto, porque eu tirei umas férias rápidas agora, tava viajando com a família. Ele falou, cara, se no meio da tua viagem você tá com 50% de bateria, você volta pra casa ou não? Eu falei, cara, com o Jovi não. Mas com outro talvez sim, porque você fica muito dependente do celular, né? Pra pagar, pra fazer transação, pra se comunicar, pra tirar foto, postar rede social, pra tudo, né? E às vezes é uma experiência que pode acabar frustrando ali uma experiência de viagem por você ficar dependente disso. Então, a gente consegue, com isso, trazer vários benefícios de libertação, assim, da vida das pessoas. É engraçado você falar isso, que quando a gente fala de mobile first, né, em relação à economia, cultura, etc., muitas vezes a gente não pensa em todas essas aplicações, né? Hoje eu saio de casa com o celular, assim, eu vou pagar pelo celular, eu vou comunicar pelo celular, eu vou me orientar pelo... É tudo pelo celular, você não sai com a chave do carro porque ainda precisa. Mas é isso, e o quanto... Tem carro, não precisa do celular. Você pode usar o celular. Mas enfim, então é muito legal você falar isso, porque realmente é uma mudança de paradigma, né? É o que você falou, assim, é o usuário que está ali com uma bateria externa gigante não está nem percebendo que isso é uma dor dele. E a forma também, porque a gente tem carregamento rápido, né? Os nossos celulares hoje têm capacidade de carregar 90 watts. Traduzindo isso, assim, 1 hora você tem 100% de bateria. E isso muda até o hábito de carregamento. Porque normalmente o que todo mundo faz? Vai dormir, bota para carregar. A gente pode mudar eu falo a gente porque eu pessoalmente, por exemplo, deixo o meu carregador no trabalho. Por quê? Porque eu tô lá usando, foi pro computador, deixo ali, 1 hora depois tiro, vai estar 100%. E ele vai durar até outro dia, então assim, muda, sabe? Eu não preciso mais depender disso, muda até esses hábitos, assim, é interessante. E é o hábito, por exemplo, que... Eu tenho vários carregadores espalhados, eu tenho um em então, casa, um no trabalho. Garantir. Porque é isso, não, né? Hoje acho que é um desespero, né? Essa coisa da bateria se torna um desespero mesmo. Acho que tem isso, né? E a gente quer cada vez mais coisa, cada vez com mais qualidade, e fica um desafio, obviamente, do lado de vocês ali, de atender tudo isso. E a gente vai para a China. E a gente vai produzir conteúdo na China, e a gente vai ficar muito tempo... conectado, e a gente está indo para a China agora, Gloss, com um grupo de executivos para poder ver a China, o que a gente não está olhando, né? Até a pergunta que a gente faz aqui, né? O que a gente deveria estar olhando da China e que a gente não está vendo quando a gente fala de futuros. Então a gente está indo ver isso em loco. Aí eu vou aproveitar a sua experiência de China e para você contar para a gente. Já sei de muita coisa da própria Vivo, né, lá que a gente precisa olhar, que a gente precisa estar lá, mas que de tudo isso que a gente está buscando, né, a gente tem uma tese aqui que a gente acha que a gente está certo nessa tese, mas obviamente essa viagem vai ser a comprovação disso, de que existe, né, uma união de rotas, de tracks ali, quando a gente fala da Creator Economy, quando a gente fala do varejo, quando a gente fala da tecnologia, e que isso tudo se cruza muito pouco ali na frente quando a gente fala de China, e essas indústrias se transformam, né? Então, quando a gente olha para essas indústrias, elas estão se transformando numa única coisa ali. E então a gente está indo para lá ver isso. Da tua experiência que você pode trazer para a gente, o que a gente não pode deixar de ver, e o que você fala, cara, vai com olho nisso aqui, que isso aqui vai ser importante para vocês. Cara, ir para a China é uma experiência antropológica, né? A maioria das pessoas não falam um A de mandarim, então você chega lá... É o nosso caso. É o meu também, então é de quase todo mundo. Então você chega lá, a primeira experiência é você saber o que sente um analfabeto, assim. Você olha uma placa, você não sabe se está dizendo perigo, fuja, aqui é o banheiro... uma tecnologia para vocês ajudarem a gente. A tradução simultânea do celular funciona bem, assim, resolve.
mas um guia muitas vezes ajuda também de forma prática. Mais seguro. Mas, cara, por conta disso, todas as experiências lá são muito antropológicas, assim. O país, ele cresceu muito rápido, né? Se a gente olhar para 40 anos atrás, era um país onde a maioria das pessoas passava fome. E hoje, dependendo do dado, é a maior economia do mundo. Então, é um país que se desenvolveu muito rápido e, com isso, ele criou vários ecossistemas, né? O ecossistema de pagamento, por exemplo. Eles migraram de maços de dinheiro, onde você comprava apartamento, para pagar tudo por QR Code. E hoje até o QR Code já está sendo substituído por reconhecimento facial da palma da mão. Então, experienciar isso lá é muito legal porque, cara, aqui a gente está... Agora ficou um pouco mais comum ter os meios de pagamento sem contato, né? Que você aproxima seu celular ou cartão de crédito. Mas QR Code ainda já está distante, leitura de palma da mão e rosto nem se fala. Ter as experiências de compra online, né, as entregas ali em questão de horas na maioria das grandes cidades. É uma experiência muito legal. Eu acho que o e-commerce no Brasil já desenvolveu muito rápido. Acho que a gente está com um SLA de entrega muito bom. Mas lá na China, assim, é absurdo, né? Me falaram, vai com a mala vazia, de tanta Essa coisa que você vai querer trazer. Abre o Taobao lá e se diverte. O Taobao é como se fosse um Mercado Livre aqui, fazendo um paralelo. Ou o Tmall, que daí é onde são as lojas de marcas mais famosas. E, assim, você vai ter de tudo lá, de mais inovador. Acho que essa experiência de... eu, quando viajo, eu gosto muito de supermercado. Para mim, a experiência mais legal que tenho, assim, porque, cara, você tem contato com bens de consumo de todos os tipos. Você fala, caraca, o que é isso, o que é aquilo? E... O Lucas falou aqui, ele falou assim, cara, quando eu chego com meus amigos na China, o primeiro lugar que eu levo eles é no supermercado. Então, é uma forma de ter uma vivência, né? Cara, e experimentar coisas novas, né? Então, assim, cara, são muitas poucas as referências que a gente tem do Brasil que tem lá, né? As marcas são diferentes, os produtos são diferentes, até fruta é diferente. Então, todas as experiências são muito legais. As experiências de loja, assim, por exemplo, quando você vai na nossa flagship em Shenzhen, você tem lá uma impressora 3D que você pode gravar o que você quiser nos seus produtos. Então, você quer lá, tem uma capinha, você quer personalizar? Você personaliza. Você tem um case de fone de ouvido, você personaliza, pode botar teu nome, pode botar uma imagem, pode botar o que você quiser. Então, são várias experiênciazinhas legais que eles vão trazendo e construindo que são muito diferentes do que a gente tem hoje aqui. Viveremos todas essas experiências em breve. Algumas pessoas escutam, a gente tem uma coisa que a gente não tem, a gente tem uma assincronicidade dos episódios do Tomorrowcast. Então, algumas pessoas vão escutar esse episódio, a gente já vai ter voltado da China, porque a gente está bem perto de ir, né, para essa viagem ali. Então, terão outras no futuro. Terão outras. A gente está, de fato, colocando isso na agenda. Esperamos estarmos juntos nessas imersões ali. Mas olhando... Aí agora eu vou voltar da China. A gente foi para a China, você deu dicas, agora a gente vai voltar de lá. O que você tem visto na China, sobretudo na Vivo, e que você tem olhado e falado assim, cara, isso aqui eu preciso trazer para o Brasil, mas que a gente ainda precisa ter um tempo de desenvolvimento aqui no Brasil, por tudo que em termos de contexto, que você fala, isso aqui é algo que, como empresa, a gente já chegou lá e que eu quero trazer isso para o Brasil. Cara, a Vivo tem uma cultura empresarial muito forte. A gente tem como principal valor uma palavra em mandarim que o nome é Ben Fen, que não tem tradução específica para o português, mas é mais ou menos como fazer as coisas certas e fazer do jeito certo. Então, assim, é buscar o que é certo a ser feito e depois correr atrás para fazer da melhor maneira possível. Essa cultura da forma de fazer, mais essa adaptação possível de alterar planos, culturalmente acho que é a coisa mais relevante. E quando a gente olha para inovação e para produto, é esse foco em estar sempre buscando coisas diferentes, né? Então, a gente tem 3/4 dos nossos empregados trabalhando em P&D. Eles estão lá todo momento desenvolvendo patentes, trazendo novas possibilidades. Fazer um celular aqui, quando a gente pega e já faz parte do nosso dia a dia, né? A gente acha assim, pô, o celular é uma coisa comum. Mas fazer todos os componentes que estão aqui dentro, fazerem eles funcionar, linkados um com o outro, é uma obra de arte, eu costumo brincar. Então, fazer e trazer essas inovações, fazer caber num corpo fininho. Tudo aí dentro. Trazer uma câmera cada vez melhor, num corpo cada vez menor. Fazer uma bateria que dura cada vez mais, num corpo cada vez menor. Né? IA tem muita coisa que... A gente tem olhado muito o desenvolvimento das IAs chinesas, né? A gente fala muito das
do Ocidente, mas a gente tem visto um desenvolvimento muito grande. Vocês têm muita coisa de IA dentro embarcada como solução. É algo que você vê como transformador também? Totalmente, né? E aí é transformador a nível sociedade, assim, em todos os lugares do mundo, então é imprescindível. Hoje aqui no Brasil a gente oferece o pacote do Gemini, do Google, então super completo com as principais features que a gente usa. Então, apagar objeto indesejado de foto, ajudar com o tradutor, todas essas coisas a gente tem. A gente vai lançar um novo sistema operacional lá na China, agora em outubro também, e aí a gente vai ter mais novidades para estar trazendo. Então, a gente vai se adaptando, como eu falei, né? Conforme as demandas que vão aparecendo, conforme as tecnologias vão surgindo. Então, é imprescindível e vai estar cada vez mais presente, com certeza. E para a gente terminar, porque parece que não, mas a gente já está conversando há Esses um tempão. Bons, assim, vai rápido, né? A gente vai que vai. Se a gente olhasse 2030, né? Daqui 5 anos, o que você gostaria de falar, olhar e falar assim, cara, a gente chegou aqui, a gente está fazendo? Cara, a minha meta é não precisar falar. Acho que as pessoas já vão saber. Sentido. Acho que é aí onde a gente quer estar. 5 anos acho que é o tempo mais que o suficiente para a gente estar muito bem estabelecido no Brasil. A gente está olhando para um horizonte até um pouco menor que esse, porque a gente vê assim, uma demanda de mercado com uma proposta nossa inovadora que tem um fit muito grande, uma possibilidade de sucesso muito grande. Então a gente está mirando nisso, a gente quer, como eu falei, assim, que as pessoas olhem para o Jovi e tenham um orgulho, né, de estar na rua, estar mostrando, estar numa mesa entre amigos e querer fazer questão de mostrar que é um Jovi, porque é onde a marca merece estar, né, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente acredita, com tudo de inovação que a gente traz. E 5 anos dentro do universo de smartphone já é tempo suficiente para as coisas mudarem muito. Sim. Assim, cara, a tecnologia umas 3 muda vidas, muito. né? Passa ali. Mais ou menos, né? Imagina, em 3 meses a gente fez o que fez em 5 anos, eu vou estar com bastante cabelo branco para contar. Mas é isso, assim, né? A gente não sabe o desenvolvimento de novos produtos, né? Então, lá na Matriz, a gente está desenvolvendo já óculos de realidade aumentada, sabe, os primeiros protótipos de robótica. Então, a gente não sabe a velocidade com que o mundo vai evoluir, as tecnologias vão ser adotadas, mas pode ser que o celular, como a gente usa hoje, pode ser que ele já esteja num outro formato. Sim. Então, 5 anos é um exercício difícil de fazer como futurologia, mas como marca a gente quer ser uma love brand. A gente sempre olha muito, quando a gente fala de futuros, né? A gente olha para onde a gente vai estar, mas a gente faz um backcasting disso, né? Tipo, o que eu preciso fazer para chegar até lá. Eu acho que o que você tem feito ali, junto com todo o time da Jovi, nesses 3 meses, mostram esse caminho. E estando num dos centros de maior desenvolvimento tecnológico e hoje de olhar de comunidade que a gente tem no mundo, certeza que essa química vai dar certo, né, Camila? E a gente vai para lá ver isso de perto, né? Sou obrigado agora a fazer o nosso jabá aqui. A gente vai para a China de 11 a 21 de outubro, uma missão com vários executivos que estão com a gente. E com uma novidade, a gente vai gravar um documentário na China. Então, você que não pode ir com a gente para lá vai poder assistir junto a todos esses desafios de marcas que a gente tem visto aqui no Tomorrowcast também, como esse fenômeno, né, que eu acho que não é nada surpreendente, porque ele, como o Jorge disse aqui, ele já era ditado para acontecer, né, a China como protagonista dessa conversa, e a gente quer trazer isso para todo mundo, como a gente tem feito aqui nesse pré, e a gente agradece muito da sua presença aqui, trazer essa experiência, né, de tantos anos olhando para a indústria da China e trazendo com sucesso essa aplicação aqui para o Brasil. E a gente fica feliz de ter você aqui nesse papo conosco e espero que a gente continue acompanhando essa história aí de sucesso contigo. Com certeza, um prazer enorme. Como eu falei, assim, são 2 temas que são minhas paixões, aí, a Jovi e a China. Então, para quem está começando, ainda dá tempo, né? Agora que a China está começando a ficar mais massificada. Eu costumo brincar que quantas cidades chinesas você consegue nomear, né? São difíceis as pessoas que conseguem citar 5. Imagina, na China, maior economia do mundo, dona de grandes marcas, a gente tem total desconhecimento da China. É bizarro pensar no tamanho do país, na importância que ele tem para o mundo, na importância que já tem para o Brasil,
o total desconhecimento que a gente tem. Então, se conseguir ir lá, vivenciar em loco, experienciar essas coisas, né? A gente acabou não falando, mas, pô, tem robô para tudo quanto é lado, em hotel, em bar, assim, são muitas experiências muito legais, assim, para dar uma olhadinha pro futuro. E acho que, cara, tem hoje muitos recursos, né? Tem bastante livro, tem bastante podcast, tem bastante gente indo e vindo. Então, tem formas de você estar imerso na cultura que estão cada vez mais fáceis e eu super aconselho porque isso só vai ser maior e maior daqui para frente. Maravilha. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite. Bom, então esse é mais um dos nossos episódios da Creator's Journey, né? Da nossa missão aí para a China. E foi muito bom estar com o Jorge, foi muito bom estar com você de novo, Camila. A gente espera vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.